Comunico aos pares que a sessão vai ser gravada, pois temos problema de internet. Será postada assim que houver sinal. Boa tarde a todos os colegas, público que nos assiste. Vamos dar por iniciada a sessão do dia 27 de junho de 2022. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, artigo 44, inciso 1. Boa tarde a todos. Lista de presença da sessão ordinária do dia 27 de junho de 2022. Pelo PSD, vereador Alex Castilho de los Santos. Presente. MDB, Anderson Barcelos Correia. Presente, senhor secretário. MDB, Júlio César Lemos. Presente. MDB, vereador Renato Souza da Silva. Pelo PP, vereador Dalmiro Almeida. Presente, secretário. PSDB, vereador Emerson Vidal Ferreira. Presente, secretário. Pelo PSDB, vereadora Jaqueline Ferreira. Presente. Pelo PTB, vereador Jair Ardengue. Presente, secretário. E pelo PTB, vereador Pedro Morvan de Blanco. Presente, secretário. Obrigado, vereadores. Informo, presidente, que todos os vereadores encontram-se presentes. Obrigado, senhor secretário. Havendo o número legal, damos por iniciada a presente sessão, solicitando ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior, 20 de junho, a qual fica dispensada regimentalmente. Portanto, passamos diretamente à votação da ata. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar conforme artigo 135 do Regimento Interno. Aprovada por unanimidade. Expediente do dia, artigo 90, inciso 1. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos oficiais recebidos. Expediente externo. Protocolo 144/2022 do Poder Executivo, ofício de gabinete número 231/2022, encaminhando para as comissões de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social informações relativamente ao projeto de lei número 52/2022, referente à doação do imóvel matrícula número 47.625. Protocolo 145/2022 do Poder Executivo, ofício de gabinete número 232/2022, em resposta ao expediente de número 80/2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Protocolo 253/2022 do Poder Executivo, ofício de gabinete número 240/2022, solicita a cedência de espaço no plenário desta Casa Legislativa, dia 14 de julho de 2022, visando reunir os contadores e contribuintes a fim de instruir e apresentar a nota fiscal eletrônica, que passará a vigorar no município a partir de 1º de agosto de 2022. Protocolo 154/2022 do Poder Executivo, ofício de gabinete número 238/2022, em resposta ao expediente de número 65/2022, de autoria do vereador Pedro de Blanco. Protocolo 155/2022 do Poder Executivo, ofício de gabinete número 237/2022, em resposta ao expediente de número 64/2022, de autoria do vereador Pedro de Blanco. Protocolo 156/2022 do Poder Executivo, ofício de gabinete número 236/2022,
Em resposta ao expediente de número 60 de 2022, de autoria do vereador Pedro de Blanco. Protocolo 157/2022 do Poder Executivo, ofício de gabinete número 233/2022, em resposta ao expediente de número 53/2022, de autoria da vereadora Jaqueline Ferreira. Expediente interno do vereador Pedro de Blanco. Protocolo 146/2022 requer o envio de expediente ao Poder Executivo, pedindo que faça estudo da viabilidade e, se for o caso, projeto para a busca de recursos e, consequentemente, a compra de equipamento completo para a abertura de poços artesianos, assim como o parecer técnico da viabilidade da cedência desse mesmo equipamento para associações de produtores do interior. Do mesmo vereador, protocolo 147/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo pedindo que promova debate acerca da criação de uma zona comercial na área central de Aceguá, e calçamento e arborização do canteiro central e periféricos. Do mesmo vereador, protocolo 148/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo pedindo cópia de todos os projetos de plano de prevenção e proteção contra incêndio, PPCI, nas escolas e ginásios da rede municipal, executados e seus respectivos memoriais descritivos, executados ou a serem executados pela empresa Arnold e Verron Limitada. Do mesmo vereador, protocolo 149/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo, solicitando cópia de todos os relatórios de nota de entrada e requisição de saída do estoque almoxarifado da Secretaria de Saúde, correspondentes aos exercícios de 2019 a 2021, além de 2022 até o presente momento. Do mesmo vereador, protocolo 150/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo pedindo cópia de todos os projetos de plano de prevenção e proteção contra incêndio, PPCI, nas escolas e ginásios da rede municipal, executados e seus respectivos memoriais descritivos, executados ou a serem executados pela empresa PAG, Comércio de Equipamentos de Combate a Incêndio. Do mesmo vereador, protocolo 151/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo pedindo cronograma de planejamento de execução de obras no cemitério municipal em 2022 a 2024. Do vereador Emerson Vidal Ferreira, protocolo 152/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo sugerindo a aquisição de uma roçadeira articulada para trator, tornando possível realizar a roçada das áreas verdes situadas ao longo das estradas do interior do município, visto que esse tipo de equipamento é o mais adequado para essa atividade. Outros comunicados a juízo do presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Não há comunicado, senhor secretário. Passamos então ao grande expediente, artigo 90, parágrafo 2º, tempo máximo de 30 minutos com a partes, vereador inscrito só fala 15 minutos. Lista de vereadores. O vereador Anderson Barcelos Correia. O senhor tem 15 minutos com a partes. Minha saudação, senhor presidente, vereador Alex, colegas vereadores, servidores desta casa, a imprensa, vou dizer assim, né, Rivaldo, apresentador na 101.5 FM, população de Aceguá que nos acompanha pelas mídias sociais. Quero utilizar esse espaço pela primeira vez, vou falar no grande expediente, costumo usar a tribuna nas explicações pessoais, mas hoje quero falar no grande expediente como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar possíveis irregularidades na manutenção, compra e troca de peças e prestação de serviço em mecânica nos veículos de transporte escolar municipal de Aceguá nos anos de 2019, 20 e 21, que são os anos de referência do trabalho dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi criada pelo requerimento 46 de 2022, sendo publicada pelo presidente desta casa no dia 14 de fevereiro de 2022, documento número 1449, pelo qual instaurou a CPI,
que é composta por esse vereador, representando a bancada do MDB, pela vereadora Jaqueline Ferreira, representando a bancada do PSDB, e pelo vereador Pedro de Blanco, representando a bancada do PTB. A Comissão Parlamentar de Inquérito, desde fevereiro, vem trabalhando nesta casa com reuniões periódicas, ouvindo testemunhos, analisando documentos, tem utilizado também nas mídias, na verdade, de forma online, nos sites também, análise de documentação, dados que são públicos, cruzando todos esses dados para tentar, com o objetivo, né, de chegar ao final com as investigações e esclarecer os fatos levantados quanto da criação desta comissão. Estamos realmente na reta final de trabalho, né, dessa comissão e neste momento nós queremos comunicar aos colegas vereadores, queremos comunicar à comunidade de Jaceguá, presidente, de uma forma oficial, que na próxima quinta-feira, às 13h30, aqui nesta casa, nós teremos a última reunião desta comissão, com a apresentação, com a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, ao mesmo tempo que teremos já nessa mesma reunião de apresentação a votação deste relatório. Importante, eu quero reforçar o convite aos vereadores, aos colegas e à comunidade que poderá acompanhar ao vivo aqui na Câmara, faremos no plenário essa reunião, mas também pelas mídias sociais, tendo em vista que ela será transmitida ao vivo. Explico aos colegas, né, desde o começo, todo esse trabalho muito sério que está sendo feito, né, de repente alguém pode pensar que é um tempo muito grande, de fevereiro, nós estamos no mês de junho, já na segunda quinzena, encerrando praticamente o mês, mas estamos dentro do prazo legal. E isso se deve a toda a complexidade que tem, a seriedade que a comissão, desde o primeiro momento, levou em todos os testemunhos que ouviram, todas as pessoas que tiveram aqui, em toda a documentação analisada. E o nosso objetivo é a apresentação de uma resposta onde os esclarecimentos naquilo que cabe à comissão serão apresentados no relatório. Esse é o objetivo da comissão e foi isso que durante esse período nós, como integrantes, procuramos fazer. Também, desde o primeiro momento, presidente, com a assessoria da casa, claro que na quinta poderemos falar mais sobre isso, mas que esteve dando todo o apoio e suporte para essa comissão. Também o IGAN, que é o órgão de assessoria técnica, jurídica, esteve dando todo o suporte também para o trabalho. Nós procuramos seguir o passo a passo em cima da legalidade como deve ser. Então nós respeitamos o regimento interno, nós respeitamos toda a legislação, né, qual se refere à CPI, ao respeito às pessoas que ali estavam dando seus depoimentos, trazendo seus esclarecimentos. A CPI cumpriu juridicamente na íntegra o seu papel. Nesse sentido também, nós observamos o próprio regimento interno da Câmara. E o regimento interno da Câmara, ele fala na apresentação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, na votação desse relatório, e tendo a aprovação dele, no encaminhamento dele à mesa diretora. Ele não vem aqui para o plenário. Ele não vai ser votado no plenário. Ele é votado na comissão e depois ele é apresentado à mesa diretora, que fará os encaminhamentos ao Ministério Público e ao Executivo Municipal, até porque o relatório também traz as recomendações, né, devido a tudo que foi levantado e apurado por essa comissão. Então eu reforço e faço esse convite à comunidade de Jaceguá, faço esse convite aos colegas vereadores. Próxima quinta-feira, dia 31, às 13h30, essa reunião que é a última da Comissão Parlamentar de Inquérito, onde nós vamos encerrar os trabalhos. Teremos a apresentação do relatório, a votação deste relatório por parte da comissão e tendo a aprovação dele, encaminhamento para a mesa diretora para dar todos os encaminhamentos finais aos órgãos competentes. Mais uma vez, quero reforçar a postura que tivemos nesse trabalho técnico, sim, a assessoria que participou e o nosso objetivo de trazer todos os esclarecimentos. Acho que a Câmara precisa e cumpriu o seu dever, presidente, investigando, né, dando transparência praticamente a tudo que chegou até nós, com toda a maturidade, com todo o cuidado, que eu acho que é importante. Então, que a população acompanhe, vai ser divulgado também nas mídias sociais essa reunião. O objetivo é que as pessoas escutem na fonte a verdadeira informação. Né? Esse parecer final, ele obviamente estará à disposição de todos, será publicado. Então é importante que as pessoas possam acompanhar. É isso, senhor presidente. Queria lhe agradecer já uma boa sessão e uma boa semana de trabalho a todos. Obrigado, vereador Anderson. Agora passaríamos ao intervalo, artigo 90, inciso 4º,
não superior a 10 minutos. Consulto as bancadas se estão de acordo em suprimir o intervalo. Estão de acordo, muito bem, muito obrigado, colegas. Então, passamos então à ordem do dia, artigo 90, 92 até 95. Vereador que desejar manifestar-se sobre proposição e sobre seu voto, 5 minutos. Leitura de pareceres sobre os seguintes. Então, passamos à leitura de pareceres sobre os seguintes. Projeto de lei número 65/2021. 2020. Correto. Projeto de lei número 65/2021. Autor Poder Executivo. Assunto: altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1739, de 20 de dezembro de 2019. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da matéria. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela tramitação regimental e aprovação da matéria. Parecer da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social pela tramitação da matéria nos termos dos artigos 55, 56 e 57 do Regimento Interno. Parecer das comissões mantém o voto dos relatores. Projeto de lei número 52/2022, autor Poder Executivo. Assunto: fica o Poder Executivo autorizado a realizar a doação do imóvel matrícula número 47.625, com área de 35.260 metros quadrados, nos termos do artigo 5º, inciso 3, da Lei número 1879, de 2022. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da matéria. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela tramitação regimental e aprovação da matéria. Parecer da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social pela tramitação da matéria nos termos dos artigos 55, 56 e 57 do Regimento Interno. Parecer das comissões mantém o voto dos relatores. Projeto de lei número... Por gentileza, gostaria de me manifestar sobre o projeto 52, presidente. Sim, tem a palavra, vereadora. Presidente, eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento, Infraestrutura e Bem-Estar Social e eu aqui quero deixar registrado a minha desconformidade, a minha indignação pelo fato de nós estarmos procedendo à doação de um imóvel que não nos pertence, pertence a uma população, pertence a uma comunidade, e me parece que nós devíamos sim, enquanto comissão, e isso em diversas oportunidades, inclusive dentro da comissão, externei isso ao prefeito também, que nós deveríamos fazer uma audiência pública. Nós tivemos a comprovação da importância da audiência pública e de como que se deve levar muitas vezes a conhecimento e a informação para as pessoas. A audiência pública que nós fizemos da CIB, que é da Contribuição de Iluminação Pública, teve mais de 200 visualizações. O que isso significa? Que mais de 200 pessoas que tiveram a oportunidade de assistir àquela audiência, eles podem sim levar a informação e nós termos a certeza de que cumprimos o nosso papel, ou seja, de dividir com a comunidade aqueles assuntos extremamente importantes e relevantes. A audiência pública se faz muito importante para isso. Então, aqui quero registrar a minha indignação em relação a esse assunto. Registrado, vereadora. Projeto de lei número 56/2022, autor, vereador Pedro de Blanco.
Assunto: reconhece os rodeios campeiros como patrimônio cultural, prática esportiva e de relevante importância social e econômica para o município de Aceguá. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela inconstitucionalidade da matéria nos termos do artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno. Parecer da Comissão mantém o voto do relator. Projeto de Lei número 57/2022, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza a contratação emergencial de profissional de saúde. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da matéria. Parecer da CFO pela tramitação regimental e aprovação da matéria nos termos do artigo 55 e 56 do Regimento Interno. Parecer das comissões mantém o voto dos relatores. Passamos para a discussão dos seguintes: projeto de lei ordinárias. Projeto de lei número 53/2022, com emenda. Autor: Poder Executivo. Assunto: institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Aceguá, Refisa 2022. Perdão, presidente, que faltou na leitura de pareceres sobre os seguintes. Eu pulei o projeto de lei número 58. Vamos voltar então. Projeto de lei número 58/2022, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza a contratação emergencial de professor. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da matéria. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela tramitação regimental e aprovação da matéria, nos termos dos artigos 55 e 56 do Regimento Interno. Parecer das comissões mantém o voto dos relatores. Obrigado, vereadora Jaqueline, pela correção ali do projeto número 58 que eu acabei pulando. Agora sim, discussão dos seguintes projetos de lei ordinárias. Projeto de lei número 53/2022, com emenda. Autor: Poder Executivo. Assunto: institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Aceguá, Refisa 2022. Passa na discussão. Projeto de lei número 54/2022, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza a contratação emergencial de professores. Passa na discussão. Projeto de lei número 55/2022, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no valor de R$134 mil. Passa na discussão. Passamos agora à votação dos seguintes projetos de resolução. Aqui, se me permite, secretário, vamos fazer uma pequena introdução aos colegas. Esses projetos de resolução são as alterações ao regimento interno que foram propostos pela comissão que tratou do assunto. Então ficaram, enquanto aos horários de funcionamento das comissões que se pretendia, ficaram 4 propostas, numeradas três propostas, numeradas de 1 a 3. A votação funciona, claro, vai ser esclarecida para todos agora, e passando uma, já as outras ficam automaticamente canceladas. Tá? Então a votação é como se fosse um projeto normal, quem concorda permanece como está e quem discorda fica de pé. Isso quanto a os horários. Aí ficaram, quero esclarecer para que não fique nenhuma dúvida para todos os colegas. Aí está sob o número 001, projeto de resolução 001. Tá? Os artigos são os mesmos em todas, altera, mas só os horários que são diferentes. O número 1 diz, a emenda número 1, diz: redação final, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reunirá ordinariamente às 9 horas e 15 minutos de segunda-feira. A Comissão de Finanças e Orçamento
se reunirá segundas-feiras às 10h45. A Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social reunirá-se-á ordinariamente na segunda-feira às 13 horas, pulando de quarta-feira para segunda-feira. E a Câmara Municipal permanece às 15 horas. A reunião ordinária da segunda-feira permanece às 15 horas. Essa é a primeira... Não, só um pouquinho. Aí 13h15, infraestrutura, 10h45 a 2 horas. 11h40, 12h45, 13h40. Dá 2 horas e meia. 10h45, 9h15, 10h45 dá 2 horas. 2 horas e meia quase. Tá. A número 2. Comissão de Legislação, 9h15. Finanças e Orçamento, 11 horas. Diferença de 15 minutos. Infraestrutura e Bem-Estar Social, 15 horas. E a sessão da Câmara é às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Essa é a número 2. E a número 3. É legislação em redação final 9h15. Finanças e Orçamento 11 horas. Infraestrutura 13 horas. E a Câmara Municipal nas terça-feiras. Então, essas são as 3 propostas. A outra as outras propostas são sobre outros artigos que se quer modificar. Hein? A do meio, sim. 32. A do meio. Sim, exatamente. A votação. Quem concorda permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Sim, quem não concorda fica de pé. Quem concorda fica como está. Acho que é inconstitucionalidade. Sim. Peraí que eu já vejo o projeto. Eu já te dou a cópia do projeto aqui, Pedro. Só um pouquinho. Vamos destrinchar isso aqui. Tá. Só para... O vereador Jair me pediu que esclarecesse a emenda número 2. Reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Orçamento às 9h15. CFO, segunda-feira, 11 horas. Infraestrutura, 15 horas. 15 horas. E a Câmara, às 5 horas. Tá? Essa é a segunda. A primeira, os horários são quase os mesmos das comissões, mas permanece às 13 horas agora. E a terceira, quase que a mesma coisa, só que seria na terça agora. Chamo a atenção para o seguinte, colegas, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Se passa a primeira, as outras não são sequer discutidas. Tá? Não passa a primeira, passa para a segunda e da mesma forma, não são sequer discutidas as outras. Então, sim. Tecnicamente não, fecha, claro, cada um tem seu horário de almoço, mas não, aí não fecharia, a assessoria ficaria, quem está na comissão fica nesse horário, vai sair mais tarde para o almoço e vai dar vencimento normal. Às 3 horas retorna. Vereador Pedro.
Vai aparecer, está aqui. Aqui está o teu projeto. Pode pegar ali. Pode sentar que eu vou encaminhar a votação. Bom, feitas as... Vamos lá, Júlio. Feitas as esclarecimentos, vamos às votações dos seguintes. Projeto de resolução. Vereador secretário. Projeto de resolução número 001/2022, autor, Comissão Especial Temporária para apresentar proposta de alteração do regimento interno. Assunto: altera os artigos 55, 56, 57, 85 e 90 da resolução número 77/2021, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Aceguá, Rio Grande do Sul. Em votação, o projeto de resolução. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por 2, 3, 4, 5, por 5 votos a 3. Consulto o presidente nessa... Não votaram, tá. Aprovado por 5 votos a 3. Proposta de resolução número 1, então, reiterando, fica determinado. Então os horários já são de... Fica a reunião, todas as comissões na segunda-feira, com os horários já definidos, e a sessão ordinária às 15 horas. Lembrando que, porventura, se uma comissão atrasa a outra, vai postergando o horário, com 15 minutos de tolerância para nós começarmos aqui também a sessão à tarde. Tá? Ou seja, só para, de repente, a Comissão de Infraestrutura venceu às 15 horas, bom, não vamos começar sem o espelho, então a gente vai vencendo assim. Muito bem. Presidente, eu tenho a certeza que não vai haver essa necessidade, porque as emendas são muito bem pensadas e programadas, e com certeza depositada sobre elas a responsabilidade de cada um. Então, imagino eu que, chegando o horário de cada comissão terá o suporte necessário desta casa para que ela possa funcionar, e cada uma respeitará com certeza o horário da outra. O senhor prima sempre pelos horários da casa e pelo bom funcionamento. Acredito eu que problema nenhum haverá. Obrigada. Passamos então ao projeto de resolução número 004. Eu quero 2022. fazer uma pequena esclarecimento também nesse projeto de resolução. Foi uma emenda apresentada pela vereadora Jaqueline, quando chegar o tempo de eleição da mesa diretora. Mais ou menos voltando ao que era o regimento interno antigo, de que um vereador possa participar de 2 chapas ao mesmo tempo. Enfim, antes era assim, funcionava. Nós, no regimento interno, prevê essa figura, em virtude, entre outras coisas, da proporcionalidade, enfim, e creio que também o vereador está inscrito numa chapa, não vai votar contra si próprio, mas é um entendimento pessoal. Não vejo óbice de que... creio que as coisas são claras. Digo, eu assino para ti na chapa 1, mas eu vou votar na chapa 2. Eu creio que, enfim, não vejo problemático. É o único, seria agregado esse item ao artigo que fala sobre esse tema. Então, só explico porque vai à votação agora, não havendo outro momento, e a outra comissão para análise do regimento interno, pelo menos nesse semestre, não vamos votar. Então, já para deixar essa questão mais ou menos laudada, passou na comissão revisora e agora vem para a apresentação. Mas esse é o âmago da questão, é esse aí. Que um vereador possa estar inscrito em 2 chapas ao mesmo tempo. Tá, pessoal? Então vamos na sequência. Passamos então à leitura do projeto de resolução número 004/2022,
Autor, Comissão Especial Temporária para apresentar proposta de alteração do regimento interno. Assunto, da nova redação ao parágrafo 5º do artigo 32 da Resolução número 77 de 2021. Em votação o projeto de resolução. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Então, aprovado de forma unânime. Presidente, posso manifestar? Sim, claro. Eu acho que essa mudança é importante. Nós já tivemos experiência, né, numa outra oportunidade, onde vagou uma das cadeiras da chapa e um vereador, por solidariedade, vamos dizer assim, ele veio a ocupar naquele momento. Então, me parece que é uma mudança importante no nosso regimento interno. Obrigado, vereador. Não sei, já que abriu o espaço para vereador, vereador Pedro, o senhor tinha solicitado a palavra, mas não sei se já foi satisfeita a sua... Viu? Tá, perfeito. Perfeito. Passamos ao projeto de lei ordinária. Projeto de lei número 49/2022, autor Poder Executivo. Assunto, altera os requisitos para o provimento do cargo em comissão de coordenador de turismo, previsto no anexo 2 da Lei Ordinária número 108, de 1º de outubro de 2002, e Lei número 1227 de 2013. Votação o projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Vamos reiterar, por se tem alguma dúvida, gurias. É o projeto que cria, da nova nomenclatura, as condições para quem ocupa o cargo de coordenador de turismo. Antigamente se exigia 3º grau para ocupar a função, e agora o Executivo está propondo que seja a nível de 2º grau. Bueno, por isso eu quero esclarecer, porque tá. Então, eu também vou votar contra esse projeto. Então, eu não voto, desculpe. Só um pouquinho. Então, em votação o projeto de lei, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. A votação está empatada, 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Cabe ao presidente, então, desempatar essa questão. Eu, por várias questões, não vou enumerá-las aqui, mas eu não concordo com o projeto da forma como está, então voto também de forma contrária. Então, pode justificar o voto. Então, eu só vou proclamar o resultado, me permite, vereador Renato. Então, o projeto é rejeitado por 5 votos a 4. Agora sim tem a palavra, vereador Renato. Senhor presidente, então, sobre esse projeto aí, a gente vê que o turismo nos outros municípios, eles estão muito bem embasados, muito bem planejados, e tem ido buscar pessoas com qualificação nesse sentido. Dito isso, tu olha para Dom Pedrito, tu olha para Pinheiro Machado, tu olha para Candiota, tu olha para Livramento, pessoas com ensino superior nessa posição. Então, consultando isso, consultando a nossa região, a gente vê que também a Apatur, que faz um trabalho excelente na região da campanha, com pessoas de nível superior e com cursos específicos para o turismo. E aí a gente vem para o nosso município um projeto disso. Não tenho nada contra nenhum profissional, nenhum sentido, mas eu devo, no sentido, consultando os outros municípios que vem acontecendo o turismo, deslanchando. Bagé também tem um nível superior, deslanchando nesse sentido em toda a nossa região. Por que não nós estamos indo com esse projeto na contramão no sentido do progresso e do desenvolvimento e da prosperidade? Por isso, neste momento, esse projeto, para mim,
como representa a população e para a sociedade e para o crescimento do turismo, ele é inviável. Obrigado, vereador Renato. Não sei se algum outro vereador quer se manifestar. Vereador Pedro. Muito obrigado, presidente. Como bem disse o vereador Renato, infelizmente nosso município andando na contramão novamente, não se trata apenas, para mim, vou trazer aqui um gancho, não se trata apenas a questão de se ter um terceiro grau ou não se ter. Acho que esse não seria o maior item se nós tivéssemos já um município direcionado para o turismo, com toda uma estrutura. Mas o que infelizmente nós vemos hoje é um poder executivo que não, durante seu primeiro ano de governo, não se direcionou ao turismo, não se tem nenhuma estrutura. Então, sinceramente, acho que, como disse o vereador Renato, é só andar na contramão, querer abrandar as recomendações do cargo. Numa outra oportunidade, acredito que até poderia apoiar, mas hoje, nessa situação, meu voto é completamente contrário e, como bem disse o vereador, infelizmente é uma medida que anda contrário ao que se recomenda. Então, sem compreender ela, voto contra. Obrigado, vereador Pedro. Vereadora Jaqueline, tem a palavra. Presidente, também meu voto é contrário por uma questão de coerência. Penso que nós temos que cada vez qualificar mais, profissionalizar mais, colocarmos pessoas com aptidões para desenvolver as atribuições de sua competência. Enquanto nós temos vereadores, e eu, inclusive, estou sempre trabalhando em cursos, em profissionalização, me parece que é desestimular aquelas pessoas que se preparam para algumas funções. E o turismo é uma delas. Me parece que, no mínimo, nessas atribuições, teria que ter um técnico, pelo menos um técnico. Agora, um segundo grau, pura e simplesmente, não. Obrigado, vereador. Não sei se algum outro vereador quer fazer uso da palavra. Muito bem. Nesse momento, então, passamos para explicações pessoais. 15 minutos, artigo 90, parágrafo 7º. Primeiro vereador inscrito, vereador Pedro de Blanco. O senhor tem 15 minutos com a partes. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde para aqueles que virão a nos acompanhar através das redes sociais, assim que essa sessão for transmitida. Uma boa tarde a todos que nos acompanham, uma boa tarde, caros colegas, uma boa tarde a todos os servidores que fazem o trabalho dessa casa possível e realizável, incluindo a Angélica, aqui sempre nos bastidores. Boa tarde, presidente. Eu quero puxar um gancho aqui não seria nem o tema central aqui, me desorganizei um pouco, mas eu quero puxar um gancho que é sobre novamente um pedido de abrandamento do Poder Executivo para que algum determinado cargo, em vez de ser cada vez mais exigente e profissional, assim como fez de uma outra forma do projeto que retirou, que foi o projeto do controle interno, novamente chega aqui um projeto pedindo para que se flexibilize as regras. Acredito que seria muito mais sensato, por parte do Poder Executivo, de que se enrijecesse as regras. Nós queremos regras mais rígidas. Nós queremos pessoas mais capacitadas. Então, o Poder Executivo, e aí, agora vão entender o porquê desse gancho que eu puxei. Estive em Dom Pedrito acompanhando um evento. É um evento que é a pré-jornada da Conferência de Cultura
da próxima década para o Estado. Evento de extrema importância, porque nós temos aqui no nosso município como principal eixo que atrai o turista junto com o turismo de compra, que é a nossa cultura. E, infelizmente, o Poder Executivo não estava presente em Dom Pedrito. Não havia representantes de Olha Negra, havia representantes de Candiota, havia representantes de Bagé em comitiva, havia representantes de toda a região num belo evento. Não havia ninguém de Aceguá. Não há um direcionamento desse governo em relação, pelo menos até o momento, em relação ao desenvolvimento do turismo. É um governo que rejeitou diversos debates, rejeitou um debate fundamental, que é o debate do plano diretor desenvolvido, direcionado para o turismo, fundamental. Como é que vai se conversar em turismo sem antes planejar a cidade para isso? O próprio prefeito não quis, fiz via requerimento um pedido para que o prefeito formasse o Conselho de Cultura. O prefeito não o fez. Perdemos de participar de diversos editais, por exemplo, edital que poderia captar R$1.500.000 para o Parque Farroupilha. Somente precisava que o ponto fosse reconhecido pelo poder, não pelo Poder Executivo, mas por um conselho ligado à cultura. Infelizmente não se tomou essa iniciativa. Precisamos de uma área central de comércio, precisamos de um parque, não se precisa ser um parque, mas nós precisamos de que os canteiros, tanto o central como os periféricos, tenham, né, não precisa ser uma ideia fixa, né, se pode se ter outra ideia, mas com essa brita aí, com essa areia, com esse cascalho e anone, com certeza não vai se atrair ninguém. Então são temas básicos que se convidou o Poder Executivo para se debater diversas vezes, mas nunca houve nenhuma intenção por parte do Poder Executivo. O plano diretor direcionado para o turismo é uma das partes mais importantes do turismo, mas jamais o poder público sentou e quis conversar a respeito disso. Pelo menos abertamente, pelo menos comigo, ou pelo menos em resposta aos requerimentos que eu fiz, né? Se teve algum outro debate, então eu não sei. E agora chego aqui surpreso com o Poder Executivo pedindo que se abrande uma posição. Será que se tem em vista alguém que se queira contratar? Se houver, né, teria que pelo menos ter sido transparente e ter trazido isso, e aí quem sabe, né, se poderiam abrandar as regras para alguém que fosse de fato capacitado, não através de um curso, mas capacitado, tivesse essa capacidade. Hoje, o primeiro 1 ano e meio do governo, não existe nenhuma atitude direcionada para o turismo. Não se pode, né, seria, na verdade, até risível falar sobre esse portal que se quer fazer, na frente, essa obra que quer se fazer na frente do município, na entrada do município. Isso daí não move em nada com o turismo. Se colocar algo ali na frente, como informações, não se move. Se move o município em direção ao turismo quando existe uma total sinergia entre todas as forças necessárias para se construir uma sociedade amigável ao turismo. Porque não é uma obra, não é uma árvore, não é nada que vá fazer com que o turismo se desenvolva, sendo essas atitudes despegadas uma das outras. O turismo funciona através de uma organização onde toda a sociedade participe. O turista ele precisa estar bem servido desde o que ele entra na Ponte do Valente até o momento que ele sai
na frente da Tropija e vai em direção ao Uruguai, ou volta pelo Valente, ou faz esse caminho e vice-versa. Mas ele precisa estar bem atendido com a sinalização, ele precisa encontrar cultura, ele precisa encontrar local de descanso, bons locais para comer, ele precisa ser bem recepcionado na hora que ele chega no comércio, na hora que ele chega no restaurante. E toda essa estrutura para o turismo, ela só se consegue quando se existe uma organização da sociedade local. E o poder público, nesse momento, ele sim serve como o balizador dos debates, até porque nada no município acontece sem que o poder público autorize, pelo menos em termos de infraestruturas, em termos de incentivo. E, infelizmente, por enquanto, o governo não só não se mostrou amigável, ou se mostrou de uma forma muito apática, porque nada que seja de fato construtivo para o debate do turismo passou por essa casa vindo do Poder Executivo. Fica aqui a pergunta: o que se, em termos de plano diretor, que passo se deu? Lembro que houve uma publicação a qual teríamos o secretário-geral do governo, um dos secretários, se não me engano era o de planejamento, seu Mohamed, numa reunião em Bagé, a qual seria um avanço para o plano diretor. O plano diretor, ele é participativo por natureza, pela sua regulamentação, e por enquanto não existe nenhuma publicidade a isso. Infelizmente, não sei o que se planejou, o que se terá, se terá, mas por enquanto nessa casa não chegou nada, de forma aberta, com a devida publicidade, não se chegou nada na sociedade de Ceguá, e infelizmente perde muito o município. E aí continuo o meu gancho, que surgiu por causa dessa votação, mas sigo, e nessa rejeição quase que automática, quase que sistemática do Poder Executivo para muitas das sugestões, pelo menos tenho encontrado a minha, eu quero parabenizar o vereador Júlio pela atitude que ele teve, se não me engano foi com o Lelinho, de fecharem um buraco da IRS 647. É simbólico? Claro que é simbólico, a gente sabe disso. Mas é uma atitude nobre. Meus parabéns, vereador, meus parabéns ao Lelinho, mas mais do que parabéns, obrigado. É uma atitude sendo demonstrada. É muito prático se fechar um buraco, mas o poder público ele não pode fazer isso, o poder público municipal não pode fazer isso, a IRS legalmente ela está sob jurisdição, legalmente o Estado é responsável. Desde o início do ano passado, eu tenho enviei via requerimento que o município firmasse um convênio com o Estado e a partir daí ele pudesse fazer as pequenas reparações, as reparações de emergência, sem que se precisasse acionar o Estado, que é uma máquina pública muito maior. Se nós temos visto um município com dificuldade de se mobilizar, imagina o Estado vir até a IRS 647 e fechar 1, 2, 3, 4 buracos. Então o município, através de um convênio, ele pode legalmente ser o responsável para que... Vereador, se me permite? Com certeza, por favor. Foi nesse sentido que a gente resolveu fazer isso, em questão de poucos minutos de conversa com o Lelinho, a gente resolveu fazer isso aí, né? Porque a gente sabe que existe... por parte do prefeito essa preocupação em trazer um novo tapa-buraco para a RS, né? Mas a gente sabe que daqui que vem uma licitação, daqui que vem a conversa, daqui que tudo seja feito, de repente, 2, 3 meses para que isso seja feito, né? Enquanto isso, a gente está... Inclusive eu fui vítima desses buracos da RS, enquanto isso a gente está se arrebentando, né? Ou creio eu que com o que a gente fez até evitar um acidente, né? Porque se um cara de moto pegar um buraco daqueles ali, com certeza poderia dar
um acidente maior, né? Com alguma até lesão e até alguma coisa pior, né? Então, nesse sentido, embora a gente não foi tão bem reconhecido de algumas partes, mas o que a gente pode dizer é que foi com boa vontade. Tá, obrigado, vereador. Vereador, nunca te justifica. Teus inimigos não aceitam a justificativa e teus amigos não precisam dela. Meus parabéns pela atitude. Foi reconhecida assim pelas pessoas certas. Então eu fico me perguntando se o município não tivesse, se o prefeito não tivesse já mostrado talvez um pouco mais de abrandamento, não sei se, né, não sei qual é o ponto da questão de não aceitar sugestões, mas se ele mostrasse, seja qual o ponto que seja, um pouco de abrandamento e já tivesse firmado um convênio nesse sentido, hoje nós poderíamos estar fazendo um grande favor para a comunidade, que é a comunidade que nos elegeu e nos colocou aqui para representá-la. O município, o prefeito não representou a comunidade no momento que não aceitou esse convênio, ou de repente, né, na visão dele, e aí também respeito, acredita que esse convênio não é bom, que de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, precisamos gastar 2, 3 milhões para tapar 5, 6 buracos. Então, também é uma visão, aí respeito, mas acredito que, não estando aberto para esse tipo de sugestões, o Poder Executivo está fechando, não é a oportunidade dos vereadores, que nós sim temos a facilidade de sermos apenas aqueles que trazem as demandas da população, e quem tem o poder de executar ou não é o prefeito e, consequentemente, a responsabilidade. E, né, estamos aqui trazendo. Quando não se executa um plano diretor direcionado ou não para o turismo, quem está perdendo a comunidade? Porque nossos jovens estão indo embora do município. Então, estamos fazendo uma política onde se está trazendo a riqueza que o comércio produz, que o campo produz, mas o quanto que se retorna para essa produção de riqueza? Quem dá o leite para o Poder Executivo é o comércio, é o campo, é a vaca que está alimentando a prefeitura. E esse leite tem que voltar para o comércio. Senão, o que nós vamos fazer é matar por inanição os produtores do município. Tanto me refiro a produtores daqui, ou do comércio, ou produtores do campo. Então, peço-se cuidado ao prefeito de aceitar algumas sugestões. Não existe nenhuma sugestão, não existe nenhum projeto de lei que seja benéfico para o município, que seja trancado nessa casa. Então, deveria haver uma reciprocidade em lealdade à população com os projetos que vão daqui. Então, projetos como o Transparência na Fila de Saúde, um projeto muito importante, e o prefeito vetou. São coisas que me entristecem. Dentro dessas recomendações, peço aqui hoje a respeito da taxa do lixo. A queda da taxa do lixo foi algo que de fato diminuiu, dividiu a Câmara num determinado momento. Se teve erros, não se teve, né? Não foi algo, hoje reconhecemos, que não foi algo que foi bem feito através da Câmara de Vereadores, mas passado isso, peço aqui que o prefeito reconheça que a taxa do lixo, por mais que seja possível, por mais que seja, na visão dele, benéfico para os cofres da prefeitura, que se tem esse dinheiro arrecadado lá... Vereador Pedro, vou lhe dar 2 minutos do meu tempo. Perfeito, perfeito. Agradeço. Deus lhe dará 4. Então, que aqui se faça uma reflexão, prefeito, se não é importante nesse momento se fazer justiça com a população que pagou de forma errônea esses valores. O dinheiro que está no cofre da prefeitura proveniente dessa taxa, ele não pertence à prefeitura.
ele pertence ao cidadão. Então que se faça uma remissão de dívidas, se veja a diferença entre o preço, que é a taxa, o valor que é justo, e o valor excedente, que é o que se pagou, e se faça uma devolução desse valor. Prefeito, esse dinheiro não é da prefeitura, esse dinheiro é do cidadão de Ceguá. Já falei pessoalmente com o prefeito, já pedi numa outra oportunidade, há bastante tempo, agora admito que faz tempo que não frequento o gabinete do prefeito, mas numa outra ocasião pedi a remissão de dívida, como fez Candiota. Só que Candiota fez um gesto muito mais nobre, fez apenas porque era pandemia. Nós devemos fazer porque é pandemia, mas principalmente porque a taxa é injusta. O dinheiro que está no cofre da prefeitura é proveniente de algo que foi feito errado, de um valor que não é o valor correto. Então, que diante dessa situação o prefeito tenha, estou pedindo com carinho, a dignidade de devolver o valor excedente para a população. É um pedido, faço aqui um pedido, acredito que de todos aqueles que queriam derrubar a taxa de lixo, é um pedido também unânime por parte desses, né, que tentaram derrubar a taxa do lixo, a qual eu me incluo, apesar, né, de aqui terem tomado alguns rumos diferentes, mas enfim, águas passadas. Bom, muito obrigado a todos, aqueles que vierem a nos assistir, obrigado aos servidores dessa casa, obrigado vereadores, obrigado aqui a Angélica sempre nos bastidores, obrigado presidente. Obrigado, vereador Pedro. Próximo vereador inscrito, vereador Alex, presidente Alex. Vereador e presidente Alex. O senhor tem 13 minutos. Senhor secretário, caros colegas, público que nos assiste, assessoria dessa casa, visitantes ilustres, meu boa tarde a todos. Não ia ocupar a tribuna, mas creio melhor falar daqui do que depois falar da bancada ali. Temos coisas importantes, findando o primeiro semestre desse ano, antes do recesso, que começaria, e agora vou explicar por que começaria na segunda-feira. Nós temos o recesso do mês de julho, mas, porém, temos alguns projetos que, a pedido do Executivo e de colegas também dessa casa, tem que ter uma tramitação um tanto mais acelerada. Então, estamos convocando hoje os pares, vamos depois, no momento adequado ali, vamos pedir a opinião de todos, para marcarmos uma reunião extraordinária na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, já que haveria, o vereador Anderson já explicou o horário do funcionamento da CPI também, vai ser na quinta-feira, então aproveitaríamos praticamente a presença de todos os vereadores. No mesmo dia, como temos o recesso em 1º de julho, a Comissão de Constituição e Justiça teria que, após a extraordinária, se reunir para a elaboração da redação final e votação da redação final do projeto, que seria aprovado na extraordinária, e para aprovação da redação final precisaríamos outra sessão, só que tem que ter um intervalo de 48 horas. Então, essa outra extraordinária teria que ficar para segunda-feira. Depois vou colocar em votação de todos os colegas. E seria a única forma de nós darmos vencimento nesses projetos antes do recesso. Senão, nós estamos jogando para agosto, recém, porque a comissão representativa que se reúne durante o nosso recesso não tem o poder de votar as redações finais dos projetos. Então, seria mais ou menos essa estrutura que nós apresentaríamos, e depois vou colher aí a opinião de todas as bancadas para nós fecharmos esse semestre e aí sim um bom descanso, um recesso,
e não dá para atender o pedido do vereador Pedro para 2 meses de recesso, mas vamos ficar com um, vereador, vereador Pedro. Tá. E também, quinta-feira, quero fazer o pedido aqui da tribuna a todos os colegas. Nós vamos, todos os colegas, embora da convocação da extraordinária, mas também prestigiar os nossos colegas que estiveram à frente, indicado por todos nós, por as bancadas, à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que culminará seus trabalhos na própria quinta-feira. Peço a todos os colegas para prestigiarmos, depois da extraordinária podermos ficar aqui, e peço assessoria, já conversamos com os integrantes da comissão, para que também, além da transmissão, que vai ser em redes sociais, vai ser pelo portal da Câmara de Vereadores, que a assessoria chame uma coletiva de imprensa dos veículos interessados em participar, tantos jornais, veículos de rádio, enfim, mídias alternativas, mas que seja o convite enviado oficialmente a todos, que nós darmos a maior divulgação e, junto com todos os colegas, vamos dar respaldo a esse trabalho elaborado pelos colegas. Eu queria, hoje, era somente isso, quis fazê-lo da tribuna aqui para fazer essa convocação. Agora, na sequência, quando chegar o momento, vamos colocar em votação essas datas que foram deixadas com vocês, assim marcamos a sequência dos trabalhos. Muito obrigado por hora, gurizada. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Souza. O senhor tem 15 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, secretários, colegas, funcionários dessa casa, o pessoal da comunicação da 101.5, representado pelo amigo Reovaldo. Os bastidores são os bastidores. Eu costumo dizer que os bastidores são as melhores coisas que a gente tem aqui. Mas todo mundo sabe que tenho trabalhado na proposição de a gente buscar investimento para o município e trazer empresas que venham no município que principalmente gere emprego e gere renda e que permaneçam as pessoas no nosso município. E para permanecer as pessoas no nosso município, nós temos que fazer o que estamos fazendo. Buscar qualificação para as pessoas, para elas se inserirem no mercado das empresas locais ou as empresas que estão vindo para cá. E me entristece muito ver esse projeto do turismo hoje para diminuir o nível de escolaridade do projeto. Acho que o executivo não foi feliz nesse projeto que mandou a esta casa legislativa, porque se a gente for consultar os outros municípios, a gente vê que andam na frente. O executivo poderia ter mandado um projeto diferente, pedindo autorização para contratar uma pessoa de ensino superior, continuando com qualificações qualificações na área, com experiência na área e que ajude a deslanchar o turismo no nosso município, que ajude a trazer pessoas, gastar o dinheiro, abastecer no posto do João ali, almoçar no Paulinho, que tem um belo restaurante, para parar lá na Tábua e consumir os produtos da agricultura familiar, para trazer, dar uma volta no nosso comércio e comprar ali no seu Balula uma bela bombacha, uma bela bota. Este é o projeto que a gente esperava aqui, mas para a população ver que a gente está levando para vocês o que a gente espera. A crítica faz parte. Estou criticando, não. Estou colocando o projeto que eu esperava e que meus colegas esperavam aqui nesse legislativo. Mas para vocês verem que o projeto chegou diferente. Mas só existe uma forma de mudar isso. A forma é
cada um levando informação para a população. E com certeza eu, como vereador, tenho andado e tenho dito para os meus colegas nos bastidores, que eu digo, vou aumentar a partir de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro o que eu ando no município. E vou levar as informações e vou criticar as ações do governo. Além de criticar, vou levar a alternativa e a proposta. A proposta como que deveria ser. Mas lembrando que nós, vereadores aqui, nós temos... Qual é o papel nosso? É fiscalizar as ações do Executivo, trazer as demandas, porque não é a demanda do vereador Renato, dos 8 colegas aqui, é a demanda que a gente vê e conversa na população. E a população é o que chega primeiro nos vereadores. É uma lástima ver um PL chegar aqui no nosso executivo, no nosso legislativo desta forma, mas seguimos em frente. A gente costuma dizer que tem que ter pessoas qualificadas que nos cercam, mas isso é a escolha do executivo, escolha da prerrogativa do prefeito, cabe a ele. E cabe a nós, cidadãos, me enquadro como cidadão produtor do meu município, como os demais, hoje ajudando como papel de vereador, mas a gente costuma dizer que a gente tem que resgatar a esperança do município melhor, a esperança de um aceguá melhor, a esperança de uma família, pai de família, a esperança de um produtor que sai 4 horas da sua cama, da sua casa para tocar as vacas de leite, para tirar leite, a esperança de um caminhoneiro que sai, pega o seu caminhão e vai buscar o leite nas propriedades, a esperança de um comerciante que abre todos os dias o seu comércio aqui na cidade, a esperança de uma dona de casa que se levanta para fazer café para o seu filho, a sua filha, para levar na escola. Porque vocês podem verem hoje, população, que depois vão assistir, hoje está chovendo. Hoje vocês da cidade aqui foram na escola Nossa Senhora das Graças, levar o seu filho, a sua filha. Você, vô e vó, está levando seu filho. Está chovendo. Não tem uma aba para construir ali. Porque a aba que se constrói ali para os teus filhos chegar, do seu imposto que tu paga, custa 55 mil reais. 55 mil reais que é a nação. Mas, infelizmente, o nosso município prefere fazer outras coisas. Quando é importante, eles mandam os projetos dessa forma para contemplar cunho político, dessa forma que não se faz política. Mas a gente vai levar, eu particularmente, vou levar, a forma de a informação. Por que não se pega o dinheiro e se constrói, faça a licitação e constrói isso aí? A prioridade, desde quando a gente vem colocando, e não é só uma demanda, são de vários vereadores que vêm colocando várias demandas aqui e a gente não é atendido. Mas, população, vocês terão a oportunidade de mudar o jogo. E mudar o jogo quando? Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês têm a oportunidade de mudar a ação. Mas nós cabemos a levar a melhor, criticar o executivo desta forma, que eu estou fazendo dessa forma, e apontar a solução. Qual é a solução? Tenho colocado, o prefeito manda para cá outro PL, no sentido do turismo, com nível superior, com experiência, tem os outros municípios que podem consultar, manda para cá com know-how no sentido, trabalha com as empresas que você faça, não para diminuir nível. O segundo momento, me pergunta, o que tu faria, vereador, nesse sentido? Eu jamais deixaria que você, que tem no mínimo 323 crianças na escola da Nossa Senhora das Graças, indo ali, sem uma aba, está chovendo, tem cerração, neblina, e aí? Nossa prefeitura com 4,1 milhões em caixa. Disse pai de família, mãe de família, e vocês ficam pensando. E pergunto, que esperança nós temos? Que esperança nós temos, caros colegas, se nós não conseguimos fazer o que nós pensamos? Nós pensamos porque são as pessoas que nos abordam em todos os espaços e as nossas demandas demoram 3, 4 anos, quem sabe, para ser ouvida, para ser colocada. Vocês não estão ferindo nós, vereadores, vocês estão ferindo a sociedade, vocês estão massacrando aqueles pais de família, aquelas mães de família, os avós que estão lá. E isso que nós estamos levando para vocês. Se tem gente incompetente no executivo, o problema é do prefeito. O problema, quem tem que fazer, avaliar de que forma como tem que fazer, é dele. O único papel nosso de vereador é trazer as demandas, colocar para ele fazer requerimento, se for atendido, e subir na tribuna, visitar, levar essa informação e não ficar segurando o projeto aqui. Uma coisa é bem simples, a gente jamais segurou projeto, trancou o projeto, que sempre
estamos parceiro do prefeito no sentido de tocar o município, mas também a gente tem que ter seriedade nas coisas que se faz e que se leva. Acho que 1 ano e 6 meses é um bom período, e hoje eu particularmente saí de casa pensando assim, hoje eu vou para Ceguá e vou chegar no executivo e vou saber por que está tanto demorado esse negócio das cascalheiras no nosso município. E eu me deparei hoje, eu disse, eu vou departamento por departamento e vou buscar as informações. E tá ali, para cada colega subir lá e olhar. Hoje, particularmente, já se faz 1 ano e 6 meses e nada anda, nada anda. Muda funcionário, às vezes tem que mudar um e outro e tudo para, volta para trás. Um retrocesso no sentido. E a gente está vendo que as estradas estão ficando cada vez mais sucateadas, cada vez com mais problema que está chovendo, e a gente sabe que o patrulhamento não vai resolve no primeiro momento. Se a gente não tiver material, a gente não vai conseguir resolver isso, e vai aumentar o nosso gasto, porque o combustível já subiu um valor exorbitante que vocês já viram aí. Então, nesse sentido, aqui é um sentido, dizer assim, prefeito, coloca pessoas competentes em pontos estratégicos competentes para eles te darem um retorno e a resposta na hora que precisa. Porque senão o senhor vai passar esse período aí que tem, e esse ano que tem, que eu já venho falando já faz desde o ano passado, isso, que nós não tinha material, e a desculpa sempre é a mesma, mas tem que ajeitar, mas... E a gente vê isso aí. Espero que eu venha aqui na tribuna para fazer o contrário, para lhe agradecer que o senhor colocou as cascalheiras funcionando e que a gente deu um passo importante no sentido de fazer o segundo passo, que é protocolar o projeto nesta Casa Legislativa, que é o cascalho para o acesso às propriedades de leite do município, que se chama Caminho do Ouro Branco, que a gente tem colocado isso. Mas para isso o senhor precisa colocar a gestão de pessoas estratégicas em lugares estratégicos. No mais, dizer que agradecer no sentido a todos os colegas pelo empenho e dedicação que a gente tem trabalhado no sentido, e teve as empresas aí anteriormente que vieram falar sobre a instalação no município. A gente tem já contemplado na reta final o projeto da Cotrijuc e Camal, que vão trazer para o nosso município empregos. Com certeza é um outro marco no nosso município. E nós seguimos em frente aí, depois a próxima empresa que vai vir aqui, que tem os projetos que você tem, e nós continuamos em breve aí, nós iremos trazer nessa Casa Legislativa outra empresa para instalação no município aí, outra cooperativa no sentido para movimentar o nosso município. Esse é o nosso compromisso de fiscalizar o nosso município, compromisso e empenho em trazer o retorno e deixar o máximo nosso nesse período de 2021 a 2024 para o município, para cada pessoa e cada cidadão do nosso município. Boa semana a você que vai nos assistir depois, posteriormente, e que vocês sigam em frente, trabalhando, e como a gente diz, eu lá na minha propriedade trabalhando, a gente segue gerando imposto para o município, e a gente segue fiscalizando as ações do executivo. Não digo com lupa ainda, porque estamos em 1 ano e 6 meses, mas também quero dizer para os colegas que estavam à frente da CPI, parabéns, colegas, pelo relatório que vai vir, indiferente das ações, o que você tem ali de conteúdo, mas parabéns. E também a gente teve várias discussões e ações nesse sentido, faz parte do processo, faz parte do crescimento, mas com certeza a lisura dessa Casa Legislativa continua tranquila. Vocês com certeza fizeram um brilhante trabalho e sempre tiveram no caminho da verdade, que é a única que nos pauta nesse legislativo. E lembrando para a população que nós, vereadores aqui, representamos o 100% da população, o 100%. Então, acredito eu que próximos passos serão dados, mas isso a população tem que acompanhar, e as informações, com certeza,
posterior disso aí irão chegar, o relatório será público e com certeza todos do município irão ter acesso a isso e ter conhecimento e ter formação de opinião. Meu muito obrigado a todos e uma boa semana. Obrigado, vereador Renato. Próximo vereador inscrito, vereador Anderson Barcelos Correia. O senhor tem 15 Cancelo, minutos. senhor secretário. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, então, a vereadora Jaqueline Ferreira. O senhor tem 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, caros colegas, público que nos acompanha na tarde de hoje. E você que está em casa e em algum momento nos acompanhará pelas redes sociais. Os assuntos são muitos, mas tem algumas coisas que eu não posso deixar de comentar. Primeiro, parabenizar o secretário, ex-secretário dos Transportes do Rio Grande do Sul, Jovir Costela, que esteve aqui, inclusive, responsável que é, naquela época, pelas ações nas rodovias do grande, suntuoso MDB, cuja responsabilidade pairava sobre suas mãos da RS 647 e que acredito que o governador Leite fez uma feliz escolha. Então, vereador Júlio, parabenizo aqui o secretário do seu partido, que em março, inclusive, esteve no município e pôde perfeitamente avaliar, considerar as obras feitas na RS 647. Parabéns. Sempre digo que Jovir Costela, uma pessoa excelente, sempre que fui com seus companheiros no gabinete do então secretário, sempre fui muito bem atendida, apesar de não ser do seu partido. Quero, mais uma vez, dizer o quanto foi acertada do governador em escolher o secretário do MDB, Jovir Costelas, para ter a responsabilidade, para ter sobre os seus ombros as ações nas rodovias, aeroportos e hidrovias do estado do Rio Grande do Sul. Segundo ponto, gostaria eu aqui de colocar mais uma vez, mas para que desta vez fique devidamente registrado e que a população em algum momento assista e considere o que vou dizer. Que é fácil assumir esta tribuna e falar da competência e fazer cobranças do executivo, ou seja lá que instância da federação seja. Muito fácil. Muito fácil se subir à tribuna e dizer que tem que se substituir secretários, que tem pessoas que não estão prontas, que não têm competência. É fácil. Difícil é fazer a lição de casa. Aí é difícil. Porque aí, da palavra e da retórica, tu tens que ir para a ação. E eu vou exemplificar claramente o que estou dizendo. Nós temos um projeto aqui na casa, projeto de lei número 52, aonde o município está doando um imóvel de 35, com uma área de 35.260 metros quadrados. E este projeto é para a instalação de uma empresa, Cotriju Cooperativa Agropecuária de Júlio de Castilhos. Muito bem. Empresa, empreendimento que traz emprego, renda, crescimento, investimento no nosso município. Perfeito. Totalmente de acordo, senhor presidente. Só que eu não estou de acordo com um detalhe, e todos os meus colegas, inclusive o prefeito, sabe. Só não estou de acordo que esse projeto não seja discutido, senhor presidente, com a população.
Porque nós estamos doando, nós estamos dando para uma empresa um patrimônio que não é de nenhum vereador, apesar da representatividade que temos. Me parece que seria extremamente importante, seria extremamente responsável, e inclusive de nossa obrigação. Porque tem vereadores aqui que se elegeram com a retórica de que teria que ter sido novo, a transparência e etc. e tal. Só que, quando se doa um imóvel de vocês, população, de vocês, aí a população não precisa saber. Por que, Jaqueline, que a população não precisa saber? Porque quando eu disse na comissão, a qual eu faço parte, quando eu disse numa reunião da CCJ, onde estava o excelentíssimo senhor prefeito, disse a ele da importância de uma audiência pública, e todos os meus colegas sabiam e sabem. Eu não estava quarta-feira, eu estava fazendo curso em Porto Alegre. Meus colegas sabedores não respeitaram a vontade de uma colega que, tenho certeza, tem sido parceira e não tem se negado ao trabalho. E que participa de todas, se não a maioria, das comissões e das reuniões desta casa. Comissões estas que não faço parte, mas eu participo. Foi negado o direito, população, de você ouvir a empresa Cotriju, de você ouvir o prefeito e as suas argumentações, tá? Que levaram e que levarão a doação desta área. Foi negado esse direito. Por que foi negado? Qual é o interesse escuso que nós futuramente vamos ver? Sendo que aqui neste projeto tem uma cláusula, inclusive, cuja assessoria de Porto Alegre, que nós não pagamos pouco por ela, a cláusula 4ª, aonde ela diz que este contrato aqui, para efeito do aumento de área construída, expansão da indústria ou estabelecimento da promitente donatária, será permitido pelo promitente doador, ou seja, pela prefeitura, por nós, população, estamos permitindo, a alienação fiduciária e a instituição de garantia real sobre o imóvel, desde que constituído o crédito em favor do estabelecimento bancário. Traduzindo, esta empresa faz um empréstimo no banco para a sua expansão, tá? Empresa esta que vai ser instalada numa área nossa, de toda a população, tá? E se não pagar, o dono é o banco. A assessoria do IGAN disse que nós devíamos rever e a prefeitura precisaria de uma garantia para que isso não viesse a ocorrer e o imóvel corresse o risco de ir para terceiro diferente do donatário. Não se atentou para isto. Como, da mesma forma, eu não sei quantos empregos essa empresa vai dar. E aqui eu sublinho que eu considero importante investimentos no nosso município, e eu votei a favor de todos os benefícios para que essas empresas aqui possam se instalar. A minha indignação, população, é que as coisas se façam dessa forma. A nossa audiência pública sobre a contribuição de iluminação pública, éramos 3 ou 4 aqui na Câmara, mas ela teve a visualização de mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas ficaram sabendo da pauta que estava sendo discutida aqui na Câmara de Vereadores. Inclusive, elas podiam participar. Por que não
termos o mesmo procedimento com esta pauta tão importante. Tão importante. E sei que os investidores, em algum momento, vão assistir. E investidores, em algum momento, tiveram aqui sentados também na Câmara de Vereadores. E eles sabem da minha seriedade e da minha responsabilidade, e que fique muito claro, para que não seja colocado depois que a vereadora Jaqueline foi contra ou é contra. Que fique muito claro que eu quero tão somente que a população seja respeitada. Porque a população tem o direito e merece saber exatamente como é este projeto e ouvir todas as partes interessadas e, inclusive, a população dar o seu palpite. Que fique muito claro. E aqueles atores que defendem a transparência são aqueles atores que não quiseram que essa audiência pública fosse promovida. Lamentável. Lamentável que a Câmara de Vereadores, de repente, é quem não está fazendo o seu dever de casa. E eu sou parte. Posso não ganhar no voto. Posso não ganhar no voto, mas a minha boca ninguém cala. A minha oportunidade aqui na tribuna ninguém tira. Não preciso fazer careta, morisqueta e nem sinal nenhum aqui para combinação de voto. Não preciso. Mas posso vir de cara limpa aqui, porque não tenho comprometimento com ninguém para sujeira nenhuma. Que isso fique muito claro. Não tenho favores do Poder Executivo, porque as pautas que o Poder Executivo tem atendido desta vereadora são pautas de interesse da população, que esta vereadora levanta, porque é de minha obrigação levar as demandas a conhecimento daqueles de quem de direito podem resolvê-las e solucioná-las. Portanto, que este dia e esta hora fique muito clara para a população. A Câmara de Vereadores não promoveu audiência pública para doar o que é seu. E eu fico com pena. E eu visitando lá na Tábua, as pessoas da Tábua, eu fiquei observando a alegria, a esperança que aquelas pessoas têm da oportunidade de empregos. Eu vendo aquilo. E eu me perguntando, será que eu tenho direito? Será que eu tenho direito de decidir o futuro dessas pessoas sem a participação direta delas? Será que essa empresa vai trazer 20, 30 empregos? Eu não tenho aqui nesse papel o número de empregos. Eu não tenho num contrato. O contrato que vai ser assinado, a menos que mude, porque o projeto de lei não se refere absolutamente a contrato nenhum. O contrato de promessa de doação não fala. Simplesmente diz que está no projeto de implantação. Mas a previsão aproximada do número de emprego, eu não conheço. Até para avaliar. Eu espero que, de repente, o presidente bondoso que é, e tem aberto exceções, e muitas vezes tem infringido o regimento interno, para que muitas vezes a democracia aconteça nesta casa, de repente, senhor presidente, por que não? Porque se o senhor fizer uma audiência pública nesta casa, o senhor estará rompendo com o regimento interno em prol de interesses de uma coletividade, que neste momento terá que falar muito mais alto que a letra fria da lei. Quero falar também, não posso deixar de falar, são muitos assuntos, mas tenho que pensar alguns. A Ceguá, aqui quero parabenizar o secretário Maurício Porto, quero parabenizar de uma forma muito, muito especial
o diretor da Secretaria de Saúde, que eu sei do seu empenho, eu sei da sua competência, eu sei do seu trabalho e da sua responsabilidade, Christian Ott. Quero parabenizar porque a Ceguá ocupa o lugar número 2 entre 497 municípios. Ele, no programa Previne Brasil. No Rio Grande do Sul, o município ocupa, no Brasil, o município ocupa o número 15, o lugar número 15. E no Rio Grande do Sul, o lugar número 2. Isso serve de alegria, de satisfação para o município de Aceguá. Pena que aqueles que acham que ninguém serve, que ninguém sabe nada, de repente o prefeito dá para eles indicar, vamos ver quem é que eles vão indicar. Que será que são mesmo competentes as pessoas que querem indicar? Eu até gostaria que o prefeito, até sugiro ao prefeito que faça isso, que dê para essas pessoas que acham que tem as pessoas competentes do lado ou que são competentes, de repente que indique prefeito. Quem sabe? Ou de repente o senhor vai esperar que tenham que ganhar a eleição se ganhar, de repente? Não sei, mas poderia, pense nisso, de repente o senhor dá uma oportunidade. Vá que acerte. Ou vá que errem de uma vez e calem a boca para sempre. Vereadora Jaqueline, o seu tempo esgotou, a campanha não está funcionando. Na volta do recesso, ela com certeza estará... Então me dê um minuto para concluir. Então, concluindo, parabenizo, porque a atenção primária da saúde é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico. A arrecadação de recursos para atenção básica, secretário Maurício, e população, implica em maior responsabilidade por parte dos gestores municipais e profissionais de saúde, implicando em novos desafios relacionados ao planejamento de suas ações. Parabéns, parabéns, equipe. A Ceguá está no topo. E se a Ceguá está no topo, é porque vocês, sim, são competentes. Boa semana. Obrigado, vereadora Jaqueline. Passamos agora, então, à comunicação de bancada, artigo 90, inciso 7, ações de sua bancada, 5 minutos. Podendo delegar a outro vereador de sua bancada. O primeiro vereador inscrito, vereador e presidente dessa casa, vereador Alex. Cancelo, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Anderson. Passo ao vereador Júlio Lemos, ao senhor vereador para se manifestar. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Queria parabenizar o vereador Renato, já que são ações de bancada que o Renato vinha trabalhando nesse projeto aí, Camal Cotrijuc. E eu, como integrante da CFO, votei pela tramitação regimental desse projeto, junto com o vereador Jair. O vereador Dalmiro respeita a posição dele, ele tinha uma posição contrária, pois faltavam algumas informações. A gente foi na prefeitura, pediu para o prefeito mandar as informações sobre o valor do terreno lá do horto vieram para a comissão de quarta-feira. As dúvidas que ainda tinham foram tiradas. Eu me sinto bem à vontade em dizer que, de minha parte, não estou escondendo nada do público, da população de Ceguá. Respeito a colocação da colega Jaqueline. Porém, discorda de alguma maneira de pensar, dizendo que a gente está escondendo algumas coisas. De maneira nenhuma a gente tem essa intenção de esconder informações sobre esse projeto. Estou falando aqui em comunicação de bancada porque é uma ação do MDB, que tem o vereador Renato à frente disso aí, tratando. De minha parte também tem sido me cobrado como funcionário da Camal, e eu, como sou do MDB também, eu creio que
faço parte da ação da bancada do MDB e tenho sido cobrado sobre esse projeto, sobre o andamento desse projeto. E só queria deixar para a população da Ceguá o seguinte: eu creio que a resposta vai vir no momento que a área ali for construída, os empregos forem gerados. Não sei se vai ser 10, se vai ser 12, mas eu creio que o engenho não funciona com uma pessoa só, e eu creio que também a prioridade, como já foi dito pelo próprio pessoal da Cotrijuc, como foi dito pelo próprio prefeito, a preferência é colocar pessoas a trabalharem aqui do município da Ceguá. Creio também que a falta de desemprego não é tanto como se divulga. Eu creio que se hoje precisar de 20 pessoas para trabalhar ali, não vai ser tão simples arrumar as 20 pessoas. Talvez sim, mas talvez não. Então, eu de minha parte tenho minha consciência tranquila nesse projeto, em aprovar, em passar na comissão a qual eu faço parte, e tenho consciência bem tranquila que aquela área do Horto, mesmo que seja avaliada em R$300 mil hoje, não se compara a um projeto de 15 milhões ao qual a Cotrijuc está disposta a investir naquele local. Então, de minha parte, só para colocar para a senhora a minha maneira de pensar, lhe respeito totalmente. Eu acho que temos uma democracia, cada um pensa do seu jeito, mas eu acho que de vez em quando a gente tem que maneirar um pouquinho nas palavras, porque isso pode agredir os colegas, pode ferir aqueles que defendem uma ideia, assim como a senhora tem a sua. Tá? Nada contra a senhora, nada contra ninguém, mas só queria colocar a minha posição sobre esse projeto. Tá? Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Próximo vereador Dalmiro Almeida. Boa tarde, presidente, também secretário, população que está nos assistindo. Quero, como fui também nomeado pelo colega como bancada progressista, quero colocar a minha posição. Quando fomos debater esse projeto junto à Comissão de Finanças e Orçamento, como presidente da comissão, no momento não votei a favor, porque a gente as comissões técnicas da casa são bem, para isso são técnicas, né? Então precisam de documentos muitas vezes. A gente como presidente, como relator, como fazedor de parte da comissão, a gente tem que ser muito técnico muitas vezes, fere colegas, fere a nossa, vamos dizer assim, processo que deveria ser mais rápido, mas a gente às vezes tem que trancar o processo ou muitas vezes aprovar. E o que aconteceu? Faltava um documento na Comissão de Finanças e Orçamento, faltava no momento um documento onde era valorizado o valor da área, né, do terreno do Horto ali que foi a doação. No momento eu votei contrário. Fui vencido, os colegas votaram a favor, 2 votos a 1. Então, este processo, esse PL, deu andamento, veio para a Comissão de Infraestrutura, aonde também eu faço parte, né, juntamente com o vereador Renato. Esse documento chegou, né, a essa comissão com o valor. Então eu acho relativamente que deve se tocar à frente, é um investimento futuro, com certeza. A gente não prevê o futuro aqui, a gente dá continuidade, né? Sei que responsabilidade nossa sim, mas também muita responsabilidade do executivo, porque eu acho que tem que, essa área, quem está, a última assinatura principal é do prefeito, então eu acho que de cobrar, de exigir, de se precaver também. O próprio prefeito esteve dentro das comissões, justificou. Eu levantei também algumas perguntas sobre esse valor, sobre qual os riscos que o prefeito iria correr fazendo essa doação, né? Então ele foi bem, colocou que simplesmente o empréstimo que for feito, se não for pago, quem é responsável é a empresa, não a área da prefeitura. Então espero que sim, as palavras do prefeito estejam corretas. E aí, vendo isso, a gente deu continuidade aos trabalhos. Então eu acho que por esse motivo a gente tem que dar andamento aos projetos que são bons e que futuramente vão trazer, né, investimentos e progresso para o nosso município. Seria isso, presidente, na tarde de hoje. Muito obrigado a todos e a gente se dispõe a explicar para qualquer um munícipe que queira mais informação, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dalmiro. Então agora a vereadora Jaqueline Ferreira, as ações de sua bancada pelo PSDB.
Excelentíssimo senhor presidente, eu penso que, de acordo com as manifestações aqui, a bancada do PSDB tem a dizer que ficou muito claro e justificado os motivos pelos quais não houve audiência pública, mas poderá haver, porque conheço a sensibilidade do presidente da Câmara. Primeiro, o senhor Júlio disse que era funcionário da Camal e estava pressionado. Entendo a sua posição, vereador Júlio, perfeitamente, e a minha intenção, de forma nenhuma, não é lhe atacar pessoalmente. Entendo que o senhor esteja pressionado, sim, porque é de interesse primordial da Camal que saia esse investimento. Posso entender e quero que aceite a minha solidariedade. Vereador Dalmiro, quando da sua própria voz, pela sua própria boca, disse que faltavam documentos. Então, eu acho que aqui, de acordo com as manifestações feitas, ficou muito claro. O que esta vereadora quer, o que a bancada do PSDB quer, é que haja investimento em Aceguá, mas que haja transparência e participação da população. É só o que esta bancada quer. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Vereadora Jaqueline. Ações de sua bancada agora pelo partido PTB, vereador Jair Ardengue. Eu vou falar, dá para falar 2 minutos e ceder o resto para o seu Pedro. Tá, beleza. Então, boa tarde a todos. É rapidinho, quero só dar os parabéns para o meu assentamento lá, né? Da conquista feminino do torneio ali, né? Em cima do time do Anderson, né? Para variar, né? Outra vez ele ganhou no masculino. É uma brincadeira, né? Mas isso é muito saudável, passamos o dia ali, né? Com a família ali, então foi ótimo. Então é só para destacar no assentamento de Jaguarão, nós tivemos com 2 times, A e B, e feminino, e foi uma tarde maravilhosa, um dia maravilhoso ali. Então, parabéns para as gurias lá, que foi um torneiaço muito bonito, né? Final emocionante, né, Anderson? Então, parabéns a todo o assentamento de Jaguarão. Obrigado a todos. Parabéns, vereador, parabéns ao time de vocês. Mas queria mesmo só ter a oportunidade de parabenizar o vereador Renatinho, parabenizar o vereador Júlio, pois se trata patrimônio, é tudo que lidamos aqui, o dinheiro público também é patrimônio, e aqui nós repassamos esse dinheiro muitas vezes sem uma audiência pública. Quanto mais transparência, melhor, mas tenho certeza absoluta, e sendo aqui debatido diversas vezes, passando em discussão, se tem, obviamente, uma transparência. Questões formais hão de ser superadas e há de se cumprir uma grande expectativa que tem a população, que é de chegar cada vez mais um progresso sólido, que gere empregos para que famílias não se separem. Vereador Júlio e vereador Renatinho, novamente, meus parabéns pela atitude de vocês, parabéns por correrem atrás. Nós estamos aqui justamente para facilitar que as coisas aconteçam e não atravancar elas. Parabéns, vereadores. Encerrando então as inscrições em comunicação de bancada, passo a palavra agora para o presidente dessa casa, então, para as suas considerações finais e encerramento da sessão. Muito obrigado, senhor secretário. Apenas manifestar que com gente tão competente no nosso executivo não viria um projeto com vícios, nem de nulidade, nem escondendo alguma informação. Por isso que os vereadores que participaram das comissões, creio que objetivaram isso aí e viram que a claridade e a magnificência das mentes brilhantes que temos em nosso executivo, eles foram bem avaliados e viram que o projeto não tinha nenhum vício e por isso foi aprovado. Exatamente. Há de ficar bem claro para a população que esse projeto é do Poder Executivo, ou seja, se existe algum erro, é por parte do Poder Executivo. Vereador Pedro, bueno. Não, agora, senhores, vamos ao que interessa. Precisamos marcar a extraordinária, tá?
eu acho que aproveitamos quinta-feira, que é o dia que vai estar os vereadores da CPI. Então, coloco em discussão de todos, se está certo 11 horas, poderia ser 11 horas de quinta-feira, PSDB. A CPI 13h30. 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 O PSDB, antes de se manifestar, gostaria de dizer que, da mesma forma que no Legislativo, com projetos institucionais também, a capacidade, a competência... Agora, vereadora Jaqueline, estaríamos só votando a extraordinária. Só para constar. Claro. É que não todos temos a mesma discernimento que a senhora tem, vereadora. Bueno. Pode ser 11 horas, estou esperando as bancadas se manifestarem. Bancada progressista concorda, presidente. PSDB, por gentileza. 11 horas, presidente. 11 horas fica 11 bem? horas. 11 horas fica bem. Tá beleza, presidente. 11 horas. Bom, no mesmo teor já consulto. Conforme eu tinha explicado ali, precisamos dessa extraordinária e precisaríamos de outra extraordinária segunda-feira. Daí para nós arrematar todos esses projetos que estão com parecer. Fica na segunda, 11 horas também fica bem, porque às 10 horas se reúne a extraordinária, comissão extraordinária. A representativa, quer dizer, a representativa às 10 horas. E ficaria bem 11... Já é julho, segunda-feira. E aí ficaria bem 11 horas e aí liquidamos essa fatura. Pode ser? Então tá. Bueno, então fica quinta-feira, 11 horas, reunião extraordinária. 13h30 fica a exposição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Na própria quinta, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final deverá se reunir também para tratar a redação final. É uma reunião rápida de 10 minutos para fazer a redação final desse projeto. E segunda-feira, na extraordinária, é a aplicação dessa aí. Eu quero reiterar o pedido à assessoria que envie o convite, os meios de comunicação que quiserem participar, que participem, quem não quiser, que não participe, mas que seja aberto a todos os meios de comunicação a leitura do relatório na quinta-feira. Presidente, Sim. Desculpa, mas eu lembrei que eu tenho um compromisso quinta-feira na cidade de Bagé. Sim. E eu pergunto se é possível na quinta-feira, se seria possível às 10 horas a extraordinária. Consulto os partidos, só porque eu tenho um compromisso seguido meio-dia em Bagé, e aí acho que não me daria tempo. Atendido. Não sei se é possível. Sim. Projeto, eu não sei o número aqui, mas o da doação e o da Refisa, pelo menos esses dois. Presidente. Que tiverem pareceres, incluímos todos então, tá? Os que tiverem pareceres. Presidente, a não ser que seja 1 ou 2 projetos, eu não sei, para quinta-feira. Aí não precisa alterar. Se dá 3 projetos é muito. 2 com certeza. 3 não sei se... Então tranquilo. 11 horas. Quinta às 10 horas. Quinta, 10 horas. E segunda-feira às 11. Se for possível, 10 horas. É possível? Quinta? É possível, às então, 10 horas então. Tá, obrigado. Bom, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.